João capítulo 20, versículo 7. Ou melhor, desculpa aí, irmãos, é o versículo 27. Amém? Nós estamos na nossa pós-conferência e nós ouvimos aqui que muitas pessoas elas receberam milagres da parte de Deus, ouvimos testemunhos do que Deus fez e do que Deus ainda vai continuar fazendo, né? Amém? E nós confiamos no Senhor, no poder de Deus, no poder transformador da palavra. Então, após a conferência, nós já falamos aqui que é onde as pessoas que foram curadas, né? Nós estamos aqui hoje para nós aprender, conviver, né, com aquilo que Deus fez de novo na nossa vida. E mesmo que você ainda não tenha alcançado essa cura, através da pós-conferência, você vai passar a compreender o que Deus, com certeza, Ele quer fazer na sua vida. Amém? Eu gostaria que alguém lesse para mim João 20, o 27, fazendo favor. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão, e põe-no no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Amém? Amém. Tomé, ele foi um discípulo de Jesus e ele foi quem evangelizou o norte da Índia, tá? Ele foi um dos grandes evangelistas na Índia, pregou a palavra de Deus, expôs a palavra do Senhor ali. Mas Tomé foi um dos discípulos que ficou em dúvida a respeito de quem era Jesus. Eu escolhi esse versículo, eu achei um versículo ideal para aquilo que nós estamos aqui aprendendo, né? Da parte de Deus. Por quê? Porque muitas vezes nós andamos com dúvidas. Por nós ser humano, eu falei aqui segunda-feira passada que o próprio João Batista, o profeta que batizou Jesus, não foi? O profeta que batizou Jesus, o profeta que viu o anjo, né? Ou melhor, a pomba em forma do Espírito Santo pousar sobre Jesus, a voz que desceu do céu ali, falando de Jesus, e a Bíblia diz que ele ficou meio em dúvida a respeito de Jesus. Então, nós temos os nossos momentos de pequena fé, né? Que a nossa fé diminui. Então, por isso que nós estamos aqui na pós-conferência, para nós aprendermos que nós devemos confiar no Senhor. E quando chegar esse período aí, que nós começamos a passar aí, será que é mesmo? Será que não? Nós podemos aprender. E Jesus falou para Tomé: não seja incrédulo, mas crente, creia. Tá? E Tomé, eu só acredito se é ele mesmo, se eu colocar o dedo lá na ferida. Aí Jesus já... Tá? Então, nós devemos confiar no Senhor e crer que o Senhor nos chamou para essa grande obra. Segunda-feira nós paramos quando as dores nos ultrapassam
como um punhal. E mesmo assim, temos paz em nós mesmos. Se eu fazer uma pergunta aqui, mas você pode responder para você mesmo, quantos de nós já passamos por isso? Eu até citei aqui, quando nós perdemos o nosso ente querido, né? Uma pessoa que nós amamos, muitas vezes eu falo de pessoas que ele perde o ente querido, né? E ele tem que ainda me falar daquela pessoa, mostrar quem era aquela pessoa. É uma dor que a pessoa sente, mas ela consegue romper. Tirar um filho, né? Perder um filho, perder um esposo, uma esposa, uma mãe, um pai, um irmão, é uma dor que muitas vezes, se nós não estivermos preparados, nós começamos até então questionar Deus, questionar o Senhor, né? Nós começamos a falar, Senhor, mas por que isso? Por que está assim? Por que isso? Né? Nós começamos a questionar Deus. Então nós podemos dizer que somos curados quando, mesmo com as dores físicas, emocionais e espirituais, nós nos sentimos a paz no nosso ser. Irmãos, isso é tão real, que não tem como uma pessoa ele sentir paz dentro dele se ele não tiver o Espírito Santo de Deus na vida dele. E quando nós temos o Espírito Santo de Deus dentro de nós, é quando nós abrimos a nossa vida para Ele. Nós temos mais facilidade para alcançar o que é bom ou o que é ruim? É lógico que nós temos mais facilidade para alcançar o que é ruim. A Bíblia fala isso. Paulo diz que aquilo que eu não quero fazer, eu faço todo dia. Mas aquilo que eu não, aquilo que é impossível, é difícil, é uma luta. Então essa é a nossa vida. E quantas pessoas, observe que quantas pessoas elas estão sofrendo dor e mais dores e elas não querem vir para os pés do Senhor. Hoje eu conversei com uma pessoa que me veio para vir à igreja e eu fiquei pensando assim, como pode a pessoa estar numa vida tão difícil, mas tão difícil, e ela não tem força para vir à casa do Senhor. E o que é isso, irmãos? Isso é quando a dor, ela passa, ela vem e ela toma o lugar de Deus na vida da pessoa, e a pessoa, então, ela passa até a acostumar com isso, com o sofrimento. Com o sofrimento. A pessoa que passa a conviver com aquele sofrimento e para ele aquilo é normal. E sendo que esse sofrimento que ele acha que é normal, ele vai causar na vida dele grandes danos. Vai fazer ele ficar mais longe de Deus ainda. Então por isso que nós devemos tomar cuidado com os nossos, com os nossos sentimentos, com as nossas faltas de paz. Ah, mas isso é assim mesmo, isso não tem jeito não. Eu não vou ter paz nunca. Enquanto eu viver, eu não vou ter paz, porque isso aqui não vai me dar paz. A pessoa está profetizando na vida dele que ele não vai ter paz. Então, existe esse tipo de pessoa.
Tá? E nós convivemos, pelo menos a gente que é pastor, você sabe, você convive com as pessoas que estão vivendo dessa forma. A Bíblia nos dá o exemplo de superação de uma mãe que mesmo os filhos, ou mesmo o filho morto, foi capaz de dizer que vai tudo bem. Lembra da mulher? A Bíblia conta a história de uma mulher em 2 Reis, capítulo 4, versículo 23 a seguir. A Bíblia conta a história de uma mulher que ela via o profeta, passava todos os dias, que era o costume dele passar, quando ele estava de viagem, ele passava em frente à casa dela. Ela falou: bem, vamos construir um quarto para ele, aqui em cima, e ali nós vamos pôr uma cama, vamos pôr uma cadeira, vamos pôr uma mesa, vamos pôr uma cadeira, vamos pôr um candeeiro, para que ele venha e pouse aqui. E aquela mulher fez isso sem de forma nenhuma, ela não fez aquilo pensando que amanhã ou depois o profeta poderia fazer alguma coisa ao seu favor. E a Bíblia diz que o profeta chamou Geazi, o rapaz que andava com ele, e falou: Geazi, vai lá e pergunta para essa mulher o que ela quer, que eu possa interceder para o rei, para o capitão do exército dela. E ela chegou até ele, ele chegou até ele e perguntou: ó, minha senhora, o profeta mandou perguntar se você queira algum favor do rei, do capitão do exército de Israel. Ela disse: não quero nada. Então o profeta falou assim: não, mas eu tenho que fazer alguma coisa para essa mulher, que ela é muito gente boa. E falou para ela assim: daqui um ano tu terás um filho. E ela olhou para ele e falou assim: ó, eu não estou lhe pedindo nada. E a Bíblia diz que aquela mulher engravidou, teve um filho. E um dia aquele menino estava indo para o campo levar o alimento para o pai. E quando ele chega, ele fala para o pai dele assim: ai, minha cabeça. E o pai dele preocupou e falou assim: o moço, leva ele e leva e entrega para a mãe dele. E a Bíblia diz que o menino veio morrer. E aquela mulher falou para o marido: eu tenho que ir até o profeta. E ele perguntou: e como vai o menino, o rapaz? Ela disse: vai tudo bem. E ele estava morto. Quando ela chega diante do profeta, o profeta fala: como vai o seu marido? Vai tudo bem. Como vai o seu filho? Vai tudo bem. Mas ele estava morto na cama. Quando a dor nos ultrapassa como um punhal, nós estamos dispostos a falar que vai tudo bem? Irmão, só cheio da graça. E isso é um trabalho do Espírito Santo na minha vida e na sua vida. E aquela mulher, ela foi capaz de dizer para o homem de Deus que estava tudo bem. Estava tudo bem. E o que eu e você podemos dizer para o Senhor? Vai tudo bem? Eu citei aqui o Martinho Lutero. Ele foi o homem que todos os cristãos conhecem a história. As suas teses contra a Igreja Católica, foi através dele que veio, o que nós conhecemos e é conhecido por todos nós. Ele mudou a visão da igreja. Até Martinho Lutero, a Igreja Católica tinha suas ideologias, suas ideias. E ele, lendo a Bíblia em Marcos, ou Romanos, capítulo 1, versículo 17, ele encontra assim: o justo viverá da fé, ou pela fé, é pela palavra de Deus. E a história fala que Martinho Lutero, ele tinha um problema de depressão muito grande, terrível, mas isso não deixou que ele fizesse aquilo que Deus chamou para ele fazer.
Irmãos, nós devemos estar cientes de que Deus foi quem nos chamou, tá? Para fazer a obra dele. As doenças, ela não pode nos vencer. Eu e você não pode ser vencido pelas doenças. Mesmo no leito da morte, nós não podemos ser vencidos pelas enfermidades. Nós não podemos ser vencidos. A Bíblia também fala de uma mulher, mãe de 2 filhos. Ela era esposa de um dos filhos dos profetas. Está também registrado no 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 a seguir. A Bíblia conta a história de uma mulher que tinha 2 filhos. E esses 2 filhos dessa mulher, eles estavam sujeitos a serem escravos. E aquela mulher, ela fica preocupada e ela não aceita os filhos dela ser vendidos como escravos. Imagina, aquela mulher, ela tinha uma dívida impagável. A dívida dela era uma dívida aproximadamente de 3 anos e meio, que o marido dela comprava pão para sustentar aproximadamente 7.000 profetas. Lembra dessa história? Do rei de Israel e de Jezabel? A Bíblia diz que Obadias, ele esconde os profetas, e essa dívida era do profeta Obadias, aquele que era o copeiro do rei, o chefe da casa real. E ele comprava pão para sustentar os profetas, que Elias fala assim: Senhor, só eu restei. E Deus fala para ele: só você não, ainda tem 7 profetas que não se dobraram ao Baal. E Obadias, então, ele faz uma dívida, ele morre e fica uma dívida impagável. E agora essa mulher, ela chega ao homem de Deus e fala para ele assim: ó meu Senhor, o meu esposo era filho de profeta, ele estava na escola de profeta, e ele morreu e deixou uma dívida, eu não tenho como pagar essa dívida. E o profeta Eliseu olha para ela e diz: o que você tem em casa? Ela diz: sua serva não tem nada do que uma botija de azeite. Ele vai para a sua casa, pede emprestado a seus vizinhos as vasilhas vazias, e lança sobre ela, está cheia, vai enchendo. E a Bíblia diz que aquela mulher então encheu, pediu emprestado e encheu as botijas, e chegou o homem de Deus e falou assim: está aqui, ó, acabou o azeite, e as vasilhas estão todas cheias. O homem de Deus falou para ela assim: vai, vende e viva do que sobrou. Você imagina a dor daquela mulher? A única esperança daquela mulher era uma palavra profética. Então, mesmo que nós estejamos numa situação difícil, complicada, nós temos que saber que a minha e a sua esperança está na palavra de Deus. Está na palavra de Deus. Por que na palavra de Deus? Porque a palavra de Deus é o que nos alimenta. Irmãos, vocês sabiam que uma boa parte, ou a maioria dos cristãos, eles não lê Bíblia? Não lê Bíblia. Não lê a Bíblia.
E por falta de nós não conhecer a palavra de Deus, isso nos torna pessoas, ou cristãos, vamos dizer cristão, não é? Cristão, fracos, insensíveis, sem fé, sem esperança, sem coragem de vencer na vida. Porque tem crente que ele fica assim: não vou fazer isso não, porque Jesus está voltando. Está voltando sim, Jesus está voltando, irmão, desde os meus 47 anos que eu espero Jesus, e até hoje ele não voltou. Eu estou desesperado com isso? Não, eu quero que ele volte agora. Eu espero nele todos os momentos, mas eu não vou deixar de fazer aquilo que eu tenho que fazer, porque Jesus está voltando. Eu vou viver pela fé. Viver pela fé é ler a palavra de Deus e se alimentar dela e fazer com que ela se cumpra na nossa vida. A mulher, ela creu em uma palavra profética: vá e vende. Antes ele falou: vá para a sua casa, pede vasilhas emprestadas a seus vizinhos, e despeja o azeite dentro delas. Irmão, isso é profecia, isso é palavra profética. Eu vou ter uma vida abençoada, uma vida curada espiritualmente, emocionalmente, quando eu tenho intimidade com a palavra de Deus. Olha para nós Isaías, ou melhor, Oséias, capítulo 6, versículo 1 a seguir. Vamos lá. Olha o que a Bíblia fala. Preste atenção. Vinde, tornemos ao Senhor. Olha o que ele fala. O Senhor falando para ele. Fala para o povo, para eles virem e tornar-me a mim. Venham para mim, porque ele despedaçou e nos sarará. Feriu e nos atará a ferida. Eu falei isso aqui na primeira segunda-feira que nós tivemos aqui. Eu falei a respeito disso aí. Olha só, ele fez a ferida e sarará. Irmãos, eu só posso ser curado dos meus traumas, das minhas mazelas, dos meus problemas, quando eu estou diante de Deus. Eu chego diante de Deus todo quebrado, né? Todo cheio de problema, todo machucado, todo cheio de feridas. Aí agora essas feridas, esses que quer dizer os maus costumes, aquelas coisas, né, aqueles carrapichos, aquilo que nós aprendemos lá no mundo, e Deus começa a tirar, isso dói. Deus começa a arrancar. Vai lá, ó, e tira. A pastora Vilma é enfermeira, pega lá e vai arrancando, né, tirando essas feridas. Então ele atará a ferida, e isso nos custa, sabe o que? Renúncia. Por que a Bíblia fala assim que nós temos que lançar fora o nosso eu? Porque o eu pertence a Deus. O eu representa Deus. Eu sou. Então quem é eu? É só Deus. Eu e você, nós não somos nada. Então nós temos que estar firme na palavra. Olha o que o verso 2. Depois de 2 dias nos dará a vida. Ao terceiro dia nos ressuscitará. E viveremos diante dele. O que ele está falando? Jesus. Quando você se alimenta da palavra, quando você come a palavra, você está como Cristo, você vai ter vida, você vai caminhar, você vai andar diante de Deus, você vai alimentar da palavra de Deus. E nós não queremos alimentar da palavra de Deus, e queremos chegar na igreja, queremos dar glória a Deus, queremos pular, queremos glorificar, igual um caixote, ó. Não tem vida.
Agora chega em um caixote e tenha jeito para você tocar, para você ver se não sai som em qualquer coisa. Mas quando nós nos alimentamos de Deus, Ele vai nos dar vida. Mas para isso nós precisamos que Ele tire de nós as nossas mãos dela. Aquilo que não presta. E isso dói, irmão. Não é fácil. O 3. Então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, ler a palavra. Aí quando você se alimenta da palavra, você tem gosto pela palavra de Deus. Aí começa. A sua saída é como a alva. Todos os problemas saem. Tudo vai sair. Tudo vai ser sucesso na sua vida. Você vai ver a estrela brilhar na sua frente. Você estava em um túnel todo escuro, mas você leu a palavra, você se alimentou da palavra, você dedicou na palavra, você vai ver a estrela brilhar na sua frente. É certo. E ela nos virá como a chuva será que rega toda a terra. A palavra de Deus é simples. Irmão, isso aqui não tem jogatina, isso aqui não tem complicação, não existe. É nós que complicamos tudo. Eu lembro que quando nós fomos para Portugal, né? Aí o camarada deu um problema na passagem, o camarada, não preocupe, no final vai dar tudo certo. Irmão, é simples. A palavra de Deus não tem esse negócio de ficar dificultando. É simples. Você quer viver? Você quer ter paz? Você quer ter vida transformada? Você quer ter vida mudada? É a palavra de Deus. Nós iremos vencer se nós alimentar da palavra de Deus. Quando essa dor que está dentro de você te cortando, te ferindo, começa a alimentar da palavra de Deus. E a palavra de Deus vai vir sobre você como uma estrela brilhante. Ela vai vir sobre você como uma chuva. Aquela chuva fina que traz paz. Lembra do profeta? O profeta lá dentro da caverna. Deus fala através do trovão? Fala. Deus fala através de barulho. Deus fala de várias maneiras. Mas lá com o profeta, como que ele falou? Com uma brisa suave. Deus, quando nós estamos naquele desespero, Deus não vai falar com você grosso, bruto. Não. Deus vai falar com você da maneira que você está. Ele vai te tratar com amor, com palavras suaves. Ele vai tratar de você. Assim é a palavra de Deus. Ela trata de nós. E vai regar a minha alma e a sua alma. Então nós aprendemos a suportar essas dores com a palavra de Deus. Porque se eu e você não nos alimentar da palavra de Deus, irmão, só Jesus na minha vida e na sua vida. Ela tinha esperança na palavra profética e creu que seus filhos não seriam levados como escravos. Já imaginou isso? Ela não vai ser levada como escrava. Aquela mulher, se os filhos dela fossem, os dois filhos fossem levados escravos, ela nunca mais os veria. Era o resto da vida para pagar a dívida. Mas ela acreditou. Ela acreditou. Aquela mulher já carregava uma dor, que era a dor de ser viúva, de não ter esposo. E além de ela carregar essa dor, ela carregava a dor da dívida. Mas ela acreditou na palavra
profética. E quando nós estamos com dor, quando nós estamos passando por problemas na nossa vida, irmão, nós temos que orar. Quando eu estive viajando, irmãos, teve vezes que eu tinha vezes que eu ia para o hotel, ficava no hotel, eu passava 3, 4 noites sem dormir. Eu ia para outro lugar, eu falei, Jesus, eu repreendo esse demônio. Sozinho orando, falei, não aceite esse espírito maligno me perturbar. Eu quero o sono do justo na minha vida. Eu quero o sono do justo na minha vida. Eu não aceito. Isso não é do Senhor. Ansiedade. Ô irmão, eu quando não acordo de madrugada para orar, tem gente, né, que acorda 2, 3, 4 vezes para ir no banheiro, opa, eu não acordei para orar, então eu tenho que dormir e nem vou levantar para ir no banheiro. O sono do justo da noite é para dormir. A noite não foi para mim você ficar igual zumbi. A ansiedade, ela nos tira da presença de Deus. Jesus falou isso. Não andeis os ansiosos. O que há de comer amanhã? Preocupado com o que há de comer amanhã. 75% da população brasileira sofre com ansiedade futura. Né? Aquela preocupação do futuro, melhor dizendo. Estão preocupados com a velhice. Meu Deus, quando eu chegar aos meus 70 anos, eu estou perdido. E 90% não vai passar por isso. Né? Fica na mente dele assim, nossa, quando eu estiver velho, como vai ser triste. Irmão, vai chegar. Não adianta desesperar. É você se preparar para esses dias. Jesus diz, não esteja ansioso com o que vocês vão de comer amanhã. Vestir. Antes, preocupai com o reino do meu Pai. Agora, nós temos que estar vivendo hoje, porque o amanhã não vos pertence. E se você morrer antes dos 70, antes dos 40, antes dos 50, antes dos 30? E essa ansiedade, ela nos deixa ficar mais velho. Aí a pessoa olha para o espelho e fala assim, nossa, como eu estou feia, como eu estou feio, como eu estou gordo, como eu estou magro, como eu dou isso, dou aquilo, e começa a se colocar defeito. Por quê? Porque está ansioso. Não consegue viver o hoje. Eu tenho que ir no médico fazer isso, eu tenho que ir no médico fazer aquilo, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. A pessoa começa a ficar acelerada. Aquela mulher carregava essa dor. E agora vem os homens e querem levar o seu filho, mas ela criou na palavra de Deus. Você quer que eu te provo que você é ansioso? É simples. Olha para as suas fotos de 20 anos atrás. E dá uma olhadinha nos seus 20 anos atrás aí, na maneira que você andava e tal, e agora olha para você hoje. Aí você põe os dois, e fala assim, não, eu estou mais bonito, agora eu vou mudar. Aí você vai falar assim, agora eu estou mais bonito. Está vendo? Você está ansioso. Por quê, irmãos? Porque Deus é quem cuida de nós. Você serve a Deus. Você vem para a casa de Deus, você vem adorar a Deus, você vem buscar a Deus. Aí quando você estiver com 70, 80 anos, sem força, aí Deus vai te abandonar. Deus vai te deixar. Deus não faz isso. Meu Deus, quem vai cuidar do meu filho se eu morrer? Deus. Pois ele do mundo cuida dele. Meu Deus, meu filho tem um problema, está desempregado ou o que for, quem vai cuidar? Deus. É Deus quem cuida. Lançai sobre ele toda a minha e a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. Jesus falou assim, olha os pássaros,
Olha os lírios do campo, nem Salomão com toda a fortuna se vestiu como ele. E nós estamos nos matando com ansiedade, porque nós deixamos de acreditar na palavra do Senhor. Pode ficar tranquilo que eu já estou terminando, tá? Vamos lá. Segundo, um coração perdoador nos mostra que somos curados de fato. Um coração perdoador vai mostrar que eu e você é curado de fato. Irmãos, perdoar é fácil? Perdoar não é fácil. Ou é fácil? Não é. Pedro, uma vez ele chegou de Jesus e falou: Senhor, eu devo perdoar 3 vezes 7. Não, ele não falou isso, né? Senhor, eu devo perdoar 7 vezes por dia. Porque a costume dos judeus era perdoar 3 vezes uma pessoa por dia, já era o suficiente. Era isso. Ó, perdoa só 3 vezes e já está pronto, está resolvido o problema. Aí Jesus falou assim: Pedro, porém eu vos digo que é 70 vezes 7. E o perdão, irmão, o negócio não é fácil. Não, Jesus ensinou lá no Mateus capítulo 6 e 7 que se o camarada que te rouba, né, pegou emprestado que você não devolveu, se ele voltar para pegar emprestado, você tem que emprestar de novo. Vai que duro. Se você dá alguma coisa, não dê com a mão de esquerda. Ou esconde, dá com a direita e esconde a esquerda. Quer dizer isso? É para você não tocar trombeta. Eu dei isso, eu dei aquilo. Não, não pode falar não. Você deu, não. Faz como o outro. Seja nômade. Ninguém sabe onde você mora, quem é você. Mas foi abençoado. Não é fácil. Perdoar não é brincadeira. Tá? Perdoar, Jesus deixou bem claro que eu e você devemos perdoar. Nós devemos perdoar. Perdoar, para nós entendermos bem melhor, é eu e você decidir apagar com a borracha. Esqueci. Tem gente e ele fala: eu perdoei. Ele fica repetindo, porque ele nunca perdoou. Quando eu perdoo de verdade, eu não sofro mais as consequências das minhas mágoas. Perdoar também é você olhar para as feridas e falar para elas: você não me incomoda mais. Não é fácil perdoar, mas o reino de Deus, ele é tomado com perdão. Irmãos, todos nós sabemos que a própria ciência, ela fala que a falta de perdão acumula doenças, tanto emocionais como físicas. Você sabia que uma boa parte das pessoas que têm câncer, ele é causado também o câncer por falta de perdão? Estava vendo o pastor Hernando Dias Lopes pregando, ele falando sobre isso. Quantas pessoas estão doentes por falta de perdão?
Algumas pessoas, elas vão ao médico e o médico nunca descobre a doença dela. São doenças também por falta de perdão. A Bíblia diz que o povo de Israel, o Deus, ele chama a atenção de Davi, porque Davi pecou contra Deus. O Salmo de número 51, do verso 10, do verso 1 ao verso 10, a Bíblia fala isso. Que Davi pecou e agora ele se arrepende de ter pecado contra Deus. Quando você lê a Bíblia, lá no capítulo 4 do Gênesis, versículo 1 a seguir, nós encontramos lá Deus chamando a atenção de quem? De um homem chamado Caim. E a Bíblia diz que Caim, ele pecou contra Deus, e o pecado de Caim foi pecado de morte. E Caim se arrependeu do pecado? Não. Ele não se arrependeu. Não se arrependeu. Você já imaginou, irmãos, uma pessoa que está lá no inferno, o primeiro a chegar no inferno, eu acredito que foi Caim. E Caim está lá até hoje. E Caim vai sair de lá, sabe para onde? Quem sabe? Do lago de fogo. Há uma diferença, tá? Inferno é um lugar onde as pessoas estão esperando para ser julgado. Tem gente que fala assim: o diabo está no inferno. O diabo não está no inferno, não. Esquece isso. Tá? Esquece, tira isso da sua cabeça. As pessoas estão lá, esperando o dia de ser lançado no lago de fogo, onde a Bíblia diz que vai ser um lugar terrível. Sabe quem vai inaugurar o lago de fogo? O anticristo, falso profeta, a besta. E depois, sabe quem o outro? A Bíblia diz que é Satanás e seus anjos. E depois os desobediente a Deus. Está lá. Ninguém foi para lá ainda. Se for por ordem, né? E por falta de perdão, tem um coração perdoador, ficou com mágoa do irmão, porque ele oferecia aquilo. Ele pegava lá e levava. Por que ele não chegou no irmão e falou: Abel, vamos fazer o seguinte, eu vou te dar umas verduras, frutas, e você me dá um cordeiro para me oferecer ao Senhor. Não é que o Senhor não poderia pegar aquelas frutas e receber as frutas dele como oferta, mas ele era ciente que teria que ser sacrifício de animal. Ele aprendeu com o pai, mas ele começou a ficar com inveja, com ira do irmão, e foi irando ao ponto de tramar e matar o irmão. Isso é falta de perdão, ira. Ai, se eu pudesse te matar. Já matou. Já matou, já é um criminoso. Se for para o lado, se for para o inferno, vai receber a condenação de um criminoso. João falou isso. Aquele que odeia seu irmão é criminoso. E nós, irmãos, estamos assim. Isso é falta de conhecer a palavra de Deus, de alimentar da palavra de Deus, de alimentar da palavra de Deus.
Davi, quando ele peca e não reconcilia, fica deixando aquele pecado debaixo do pano, lá escondido, né? Oh, minha filha morre, nasce outro filho, Salomão, e Davi anda quietinho com o pecado. E isso trouxe uma consequência para a vida da família de Davi terrível. O filho de Davi estrupa a meia-irmã, o filho de Absalão, irmã de Tamar, mata o irmão que estrupou a irmã, e vira aquela confusão, de confusão. Você acha que Davi era bonzinho? Davi nunca quis reconciliar com Absalão, com o filho. O filho chamava ele para conversar e ele, vai embora. E o filho foi embora para a terra do avô. E chegou lá, o avô não gostava de Davi e começou. E então Absalão volta com o coração ainda para conversar com o pai. E a Bíblia diz que então Absalão faz o quê? Toma o poder, o reino do pai, de Davi. E prostituiu com as mulheres de Davi em cima do palácio, e toda Jerusalém vê. Por quê, irmão? Porque ele pecou, escondeu o pecado debaixo do... É assim. Nós queremos que Deus resolva nossos problemas, mas nós não confessamos os nossos pecados para Ele. E está cheio de gente assim. Pastor, líderes de igrejas, vivendo assim. Não tem problema não, irmão, pode pecar. Pode ter problema não, pode ter mais de uma mulher. Pode ter mais de um homem. Pode casar homem com homem, mulher com mulher, não tem problema. E está assim, e assim vai. Sendo que a Bíblia diz que Deus acabou com duas nações. Porque eles eram pecadores, não arrependeram dos seus pecados. E o pecado, ele nos afasta de Deus. Pela lei, um homem que tomasse uma mulher do outro homem, na lei de Moisés, em Êxodo 20, o que ele teria que fazer com esse homem e com essa mulher? E Davi foi morto? Não. O homem, ou o filho, ou o irmão que estrupasse e abusasse da irmã, o que ele teria que fazer? A mesma coisa. Mas nada aconteceu. Mas as consequências vieram sobre o rei de Davi. Assim somos nós, irmãos. Nós estamos vivendo na graça, mas a graça ela é mais pesada do que a lei. Na graça, não cobiça a mulher do seu próximo. Na lei, não cobiça a mulher do seu próximo. Na graça, só de olhar para a mulher e cobiçar, você já é um adúltero. Na lei, eu não gosto dessa mulher, está velha, não faz a comida. Aí levava o dinheiro da lei, aqui juiz, isso aqui não está fazendo nada dentro de casa. Criava lá uma mentira para as mulheres ir embora e ele casar de novo. Aí a graça é diferente. Olha a graça, como é que a graça é? A graça, irmão, a graça é linda. A graça é assim, aquele que podia divorciar da mulher, ou a mulher divorciada do homem, se não for por adultério, e casar de novo, comete adultério. Pela lei de Moisés, por dureza do vosso coração, daria a carta de divórcio. Pode ter, mas você tem que estar ciente que você não pode casar mais. Porque se casar, se não for por causa do adultério, está em adultério. Não é que a graça é boa? E o camarada não pode fazer isso, porque nós estamos na graça. A graça, ela veio para nos colocar no erro.
Porque a lei não colocava no lixo. E tem muita gente aí que não quer pedir perdão. Ah, mas eu não tenho força para perdoar. Um certo dia alguém chegou em mim e falou assim: tem que ter um processo para me conseguir perdoar. Eu falei assim: processo? O processo é a Bíblia. É olhar para dentro de você e ver que você é um miserável como o outro, e necessita de pedir perdão e perdoar. Devemos ter cuidado. Irmãos, Jesus, Ele é lindo, maravilhoso. Mas deixa eu te falar uma coisa. Você quer ir para o céu? Todo mundo quer ir para o céu, não é? É coisa boa, né? Mas tem um processo. E o processo para ir para o céu é perdoar, é ser curado. É ver o trauma, é ver você olhar para dentro de você e falar assim: não, eu estou arrasado. Aí lá dentro, grava isso aí, grava aí, presta atenção, veio do céu agora. É você olhar para dentro de você e falar assim: estou arrasado. Tem um buraco dentro de mim. Tem um buraco lá dentro de mim. Você fala assim: eu não suporto mais. Mas aí o Espírito Santo de Deus, ele vai olhar para dentro de você e vai falar assim: eu moro aí dentro. Eu estou disposto a passar com você, a fechar essa ferida, a passar o bálsamo nessa ferida. É isso. Nós devemos viver assim. O bálsamo de Gileade, ele sai. Ele nos aperfeiçoou diante de Deus. Há uma aperfeiçoação. Eu e você, Deus e você, Deus e eu. O Espírito Santo de Deus, ele habita dentro de nós. Irmãos, se o Espírito Santo de Deus não habitasse em nós, nós não estaríamos mais aqui, não. Irmãos, com todo respeito eu falo o seguinte, com dor no coração, quantas pessoas tiram as suas vidas e estão dentro da igreja tirando a própria vida. Tira as suas conclusões. Que Deus nos abençoe. Fica de pé. Eu quero orar por você nessa noite. Hoje eu